Vou dar as boas-vindas oficiais agora, então, a todos que já chegaram nesse momento. Então, em nome do Ecosocial, é uma alegria muito grande novamente fazer esse terceiro encontro do Gotas Antroposóficas. A gente, nas outras duas edições, já avisou, para quem está chegando pela primeira vez, a gente fez esse movimento de trazer palestrantes com base antroposófica, exatamente para a gente trabalhar e a gente se nutrir desse apoio do desenvolvimento humano com base antroposófica. A gente está hoje com a Juliana Klenko, que vai trazer uma palestra para a gente. Esse evento é um evento aberto e gratuito, né? A ideia era a gente trazer para o Ecosocial e a gente está trazendo para todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano. Queria sempre agradecer aos palestrantes que estão fazendo todos esses eventos também de forma gratuita e como doação. O tema de hoje é euritmia, uma contribuição para o autocuidado e manutenção da saúde em tempos desafiadores. Esse foi o tema da palestra que a Juliana definiu. Então, Juliana, com a palavra, boa palestra, o público é todo teu. Obrigada. Ju, antes de você falar, quero também desejar bom evento para todos. Eu vou participar aqui com o Leandro, junto com a Juliana, nos momentos aí de perguntas e respostas. Bem-vindos. Ju, a palavra é sua. E quem tiver alguma pergunta durante a palestra, pode escrever no Q&A, nesse QA, vai escrevendo as perguntas. A gente vai fazer 2 intervalos hoje na palestra da Juliana e aí a gente vai ter essas oportunidades de interação com perguntas e respostas com a Ju. Bom, Ju, boa palestra. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o Leandro, a Mônica, todo o Ecosocial por essa iniciativa e pela oportunidade de trazer a euritmia aqui. Bom, então, nos vemos em meio à pandemia e todas as crises decorrentes disso. A gente tem uma preocupação com a nossa saúde, saúde de familiares, amigos, e a crise econômica que se soma a isso. Também uma crise social, que a gente vive num país muito desigual, então esse impacto é diferente, né, para as diferentes pessoas, diferentes classes. E também, no caso do Brasil, a gente também tem uma crise política no meio disso tudo, que também atrapalha um pouco a gente tomar medidas céleres, né, para lidar com tudo. E, então, fora tem esse turbilhão, e esse turbilhão nos invade, e a gente precisa manter um centro para conseguir ter clareza, prontidão e agir da forma melhor que a gente pode agir naquilo que é possível. Então, mais do que se preocupar com coisas que a gente não pode resolver, é melhor a gente se ocupar, se manter bem, para se ocupar daquilo que a gente de fato pode fazer. Então, além disso, com a quarentena, a gente teve um mergulho na vida digital. Muitas pessoas que não tinham essa convivência tão direta com a tela passaram a ter, inclusive crianças e adolescentes com as aulas online. E isso também causa um impacto na nossa saúde. Isso dá para sentir, né? Quando você fica muito tempo na tela, o corpo começa a esfriar e dá dor de cabeça, muito cansaço, então provoca uma desvitalização muito grande. E também, só que ao invés da gente fugir desse desafio e falar, vou para o mato, vou me isolar dos meios digitais, na verdade a gente é confrontado com algo da modernidade e mais do que fugir ou se entregar, a gente tem que fazer frente a isso e se fortalecer ainda mais para conseguir compensar de uma outra forma, se inserir numa outra relação com o cosmos, talvez não tão dentro do mineral, mas um pouco mais sutil. E então, a partir de dentro, com a nossa força, criar uma outra forma de viver, né? Enfim, e lá fora todo esse movimento, né? Tudo é movimento.
Então, a gente não tem certeza nenhuma de nada. No fundo, todas essas certezas que a gente tinha antes, seguranças, na verdade, elas são ilusórias, porque são perecíveis, né? Então, no fundo, a gente está tendo uma vivência das coisas como elas realmente são, sem não existe segurança na existência. Então, onde tem essa segurança? A antroposofia mostra de diferentes formas, né? O Steiner trouxe para a gente, como na própria filosofia da liberdade, ele coloca o pensar sobre o pensar como esse ponto dentro da gente, em que a gente pode se apoiar para criar esse espaço de calma e calor para enfrentar todo esse movimento e incerteza que existe fora. Também trouxe os exercícios colaterais e várias meditações. E eu queria trazer hoje aqui a euritmia, e mais do que ficar falando muito, também quero propor que a gente faça alguns exercícios. E a euritmia, ela é tão maravilhosa porque é uma arte na qual o próprio instrumento é o nosso corpo. E quanto mais a gente mergulha dentro do nosso corpo, mais a gente tem a possibilidade de se ligar conscientemente com as forças plasmadoras que nos constituem. Então, a gente encontra dentro da gente, com os fonemas, com as vogais e as consoantes, como elas vivem em nós e nos constituem. E se a gente cria uma relação mais consciente com isso, a gente consegue ter calma, confiança, tanto na minha experiência quanto de pacientes. Já muitas vezes falaram para mim como o dia decorre de uma outra forma quando faz o exercício logo pela manhã. Então, eu já vou passar a fazer os exercícios com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu vou passar o exercício, vou falar algumas coisas, e vocês observem, e depois eu falo, agora a gente pode fazer, então vocês param de prestar atenção na tela, por favor. Se tiver no celular, deixa, só escuta, e a gente faz junto, e a gente vai fazendo assim, porque a tela esfria muito, nos esfria, e você tem que se desconectar dessa tela, ligar no seu próprio calor, movimentar esse calor, e aí o exercício acontece. Quem tiver alguma questão de saúde, vou pedir que respeite seus limites. Pode tentar fazer sentado, um pouquinho na cadeira, fazer pouco movimento. Quem tem dificuldade para manter os braços de forma ampla ou por muito tempo, faz menor, mais simples, sustenta por menor tempo. E não precisa ter espaço, ninguém se preocupe quanto ao espaço, pode fazer de pé no lugar, com deslocamento do peso, que vai dar certo, tá bom? Então eu vou começar. Todo mundo de pé. A gente vai começar com algo muito simples, que quem já fez euritmia fez várias vezes, que é a contração. E a gente vai fazer uma contração para frente e uma expansão para frente, e a contração a gente volta para o nosso centro, para trás. E a gente vai fazer essa expansão bem lentamente, com o nosso calor indo até a periferia, e com energia voltamos para o nosso centro. Tá bem? Então, só isso algumas vezes. Vou pedir que vocês façam, não prestem tanta atenção na tela, mas vamos fazer junto comigo no movimento. Então, eu saio do meu centro e no calor vou expandindo, cada vez mais longe, quase me diluo na periferia e volto para o meu centro. E de novo, vou saindo do centro do coração, expandindo no calor, vou até o horizonte mais longe e volto para o meu centro. Do coração, saio para as artérias, arteríolas, capilares, chego lá na periferia e volto para o meu centro. Mais um. Expande, expande cada
vez mais longe, no calor, e volta para o centro. E pausa. Então, agora a gente vai dar um passo além. Eu vou ter que ir fazendo mais ou menos rápido, que eu não vejo vocês e a gente não está junto no movimento. Esse movimento de expansão para frente, eu vou mostrar de lado. A gente vai deslocar o nosso peso para as pontas dos pés. E na hora de contrair, a gente volta para o nosso eixo, para vertical. Vou fazer mais uma vez. Expande, o peso desloca para a ponta dos pés, pouco, sem perder o equilíbrio. E volta para o eixo, para a vertical. E além disso, na hora da contração, a gente vai acrescentar um fonema, que é o E. A gente vai fazer o E na frente do tórax, é um tocar-se. E o E é usado muitas vezes em afecções do coração. Então, vocês podem imaginar que esse exercício tem algo a ver com a circulação e o coração. Então, a gente vai fazer, vou mostrar uma vez, a gente começa no centro, vai expandindo, o peso desloca para a ponta dos pés e a gente volta para o centro com ele. E daqui já pode partir para o próximo. Expande, expande. Até o limite da periferia, vai se diluindo e volta para o centro com energia, para o E, tá bom? Vamos fazer umas 3, 4 vezes? Então começa no centro e no calor vai expandindo, expandindo, indo cada vez mais longe, indo para o horizonte mais distante. Energicamente volta para o eixo do centro. E mais uma vez, meu peso vai para a ponta dos pés. E eu vou expandindo, expandindo, até a periferia e volto para o eixo. E mais um. Vou cada vez mais longe, até a periferia e mais uma vez, peso vai para a ponta dos pés e a gente vai expandindo no calor, cada vez mais até quase se perder e volta para o centro novamente. Pausa. Muito bom. Um terceiro passo, que é o terceiro elemento desse exercício, também fundamental para ele, é a gente preencher esse momento de expansão com um sentimento. E poderia ser qualquer sentimento, mas existe indicação do Steiner da gente usar o sentimento de amor. Então a gente vai evocar esse sentimento de amor, a gente vai trazer imagens, evoca esse sentimento e contrapõe ele com essa contração, com esse voltar ao eixo com ele. Tá bom? Então, é o mesmo movimento, mas a gente vai agora evocar o sentimento de amor. E eu vou falando algumas coisas, mas vocês também podem trazer suas imagens. Então, vamos lá. Todos prontos? Do centro, vai expandindo no calor. Lembra dos familiares, dos amigos, das plantas, dos animais, da natureza. Todo o mundo, um grande abraço. E quando eu estou quase me perdendo, volta para o eixo com ele. E mais uma vez, evoca o sentimento de amor. E tudo à sua volta, um grande abraço no mundo. E de novo, vai expandindo no calor. Evoca esse sentimento de amor. E volta para o eixo. E pausa. Não sei vocês, depois vocês me contam nas questões. Quando a gente coloca esse conteúdo, parece que tem mais calor nessa região cortíca. Então, esse exercício é, como vocês devem imaginar, o aquecimento do
sistema circulatório. Ou seja, a gente vai permear com elemento calórico a nossa circulação, que vai aumentar a nossa saúde e o nosso sistema imune. Esse exercício, ele tem que ser feito 10 vezes, a indicação é que ele seja feito 10 vezes, mas não pode ficar mecânico, tem que mover o calor. Então, a minha sugestão é que vocês façam 3 vezes, aí na semana seguinte aumenta mais 2 exercícios, e aí vai aumentando pouco a pouco, de maneira a conseguir preencher com calor e com força própria e não deixar ficar mecânico, tá bem? Depois eu posso relembrar os passos, eu vou só falar tudo que tem que fazer. A expansão bem lenta no calor, preenchendo com sentimento de amor, peso na ponta do pé. E a gente volta para o eixo com E, enérgico. Importante que esse E seja enérgico. Quem tiver dificuldades, sempre vai no seu limite, faça mais suave, tá bom? E agora, vou passar um segundo exercício, que é irmão desse. Eu vou começar de uma maneira, vou mostrar de lado, para vocês verem. A gente vai deitar um pouquinho para as costas e sentir o mundo de trás e a frente e o alto. Vou mostrar de frente. A gente vai formar um cálice, o mundo de trás. Os braços estão um pouquinho para trás do corpo. E a gente vai se ligar a esse mundo de trás, do cosmo. E vai sentir como se do cosmo dessem gotas douradas, que a gente vai preenchendo esse cálice. E quando ele fica repleto, eu verto para baixo e deixo fluir. É uma outra espécie de expansão-contração da amplitude do estreitamento. Vou mostrar mais uma vez antes da gente fazer, tá bom? Forma um cálice, sentindo as costas, os braços um pouco atrás do corpo. Com isso, o tórax se expande, eu me abro. E aí, vou me preenchendo com essas gotas douradas do cosmo, das estrelas. E quando meu cálice está repleto, eu deixo fluir. Pausa. Uma pequena pausa antes de retomar novamente. Vamos fazer juntos só isso? Por enquanto? Então deixa o celular do lado, se prepara. O peso vai um pouquinho para o calcanhar. Forma esse cálice. Sente as costas. Vai se preenchendo com esse gotas douradas do cosmo, das estrelas. Verte para baixo, flui para baixo. Pausa. E mais uma vez. Forma um cálice. Sente as costas, o mundo de trás. Se preenche. Com gotas douradas de estrelas. Verte para baixo. Pausa. E mais uma vez. Sente as costas. Se abre para o cosmo. Se preenche. E deixa fluir. Isso. E pausa. Aqui é o da amplitude ao estreitamento. Então, a gente começa assim aberto, com os braços um pouco para trás, e vamos terminar com esse estreitamento, esse fechamento na frente. Esse movimento na frente é, na verdade, um U. O U é uma paralela, e na aritmia terapêutica, a gente até junta esses planos, só que aqui, nesse caso, a gente vai juntar os planos com as costas das mãos, que evidencia ainda mais essa amplitude, essa abertura, os braços para trás e o fechamento na frente, com as costas das mãos. Inclusive, se alguém tem uma questão nos ombros ou nos braços,
faça bem pequeno aqui embaixo mesmo, abre bem pouquinho, o quanto for possível, e daqui você já fecha na frente com bastante cuidado. E pausa. Tá bom? E para quem for fazer a outra versão, a versão grande, a gente prepara esse cálice e na hora de verter a gente não sobe muito, não vá acima da cabeça. Porque esse movimento todo que a gente está fazendo é para agir sobre o nosso corpo. A gente não vai colocar no espaço, mas vai fazer com que esse movimento se volte para o nosso corpo. Tá bem? Então agora, e mais uma coisa, ao contrário do outro exercício, aqui a gente foi para o calcanhar com o nosso peso e na hora do U, a gente volta para o eixo. Então, vai para o calcanhar e na hora do U, voltamos para o nosso eixo. Tá bem? Então, vamos fazer um deslocamento de peso e quem quiser fazer essa variante mais simples também, pode fazer. Vamos lá. Todos preparados. Forma esse cálice. Peso no calcanhar. Braços um pouco para trás do corpo. E vai se preenchendo. Quando você está repleto dessas gotas douradas das estrelas, verte para trás e volta para o eixo. E pausa. Eu não deveria estar falando enquanto faço, mas como eu não vejo vocês, isso me ajuda a saber o tempo. Então vamos mais uma vez. Forma o cálice, sente as costas, peso está no calcanhar, se preenche com essas gotas douradas, verte para baixo, pausa. E mais uma vez, cálice, peso nos calcanhares, se preenche. Quando você está pronto, flui para baixo. E pausa. Essa é uma respiração do corpo. Então, aqui você se abre como se você se abrisse para inspirar. E aqui você contrai para expirar. Só que a gente não acompanha com o nosso pulmão. Na arritmia, a gente nunca acompanha com a respiração mesmo do pulmão. É uma respiração no movimento. E nesse exercício também tem essa terceira etapa de preencher com o conteúdo. E aqui não se trata de um sentimento, mas é um desejo, é um anseio. Então a gente vai evocar o anseio de esperança. Eu vou mostrar só uma vez. A gente vai para o calcanhar. Enquanto a gente monta esse cálice, o olhar pode ser um pouquinho acima do horizonte. E a gente vai evocando esse anseio de esperança que vem lá do futuro. Esse olhar um pouco acima do horizonte ajuda. E vai se preenchendo com esse anseio de esperança. Até que a gente deixe fluir e veste para baixo, expirando com o corpo. E pausa. Vamos tentar agora preenchendo com esse conteúdo umas 3 vezes. Então se preparem, deixe o celular ao lado. Forma o cálice. Peso vai para o calcanhar. Evoca o anseio de esperança. Os olhos um pouco acima do horizonte. Algo que vem no futuro e vai me preenchendo. Quando eu estou pronto, deixa eu verter. Expiro. Pausa. E mais uma vez. Forma o cálice, peso no calcanhar, braços um pouco atrás, olhos acima do horizonte, vai se preenchendo com anseio de esperança. Quando você está pronto, verte para baixo.
Muito bom, não posso vê-los, infelizmente, é uma experiência nova, mas gostaria de dizer, esse exercício, você pode colocar uma pausinha, você tem que colocar uma pausinha entre um e outro, e o amorê você já pode ir direto de um para o outro. E como vocês devem imaginar, esse segundo exercício é para o aquecimento da respiração. Então, a gente vai permear com o elemento calórico a nossa respiração. É o irmão do outro exercício que a gente viu. E esse exercício também é para ser feito 10 vezes. E, como eu disse, cuidando para que não fique mecânico, que seja sempre preenchido com calor. Começa com poucos, faz 3, na outra semana aumenta mais um pouco, e assim até chegar a esse número de 10. Esses exercícios são recomendados, estão sendo recomendados pelo Luiziano nesse momento, junto a mais 2, como exercícios que promovem a saúde, né? Aumenta essa resposta do sistema imune. E eles são de etnia terapêutica, mas eles não são específicos para uma questão, eles não são unilaterais, eles são mais harmonizadores. Não é como se eu tomasse um agento ou um cupro, mas é mais como se eu tomasse um áuro, é algo mais geral, então por isso eles podem ser recomendados para as pessoas como uma forma de promover a saúde nesse momento. Tá bem? Então eu vou sentar, talvez a gente possa conversar um pouquinho, ou relembrar alguma coisa. Deixa eu olhar aqui. Não sei se alguém tem alguma pergunta, ou quer que a gente repita, às vezes, alguma coisa. O primeiro exercício chama Amor-E, que é o aquecimento da circulação, e o segundo é Esperança-U. Será que podemos repetir? Na sequência? Então, o ideal é que você faça 10 vezes cada um. Vocês querem repetir o segundo exercício, um junto com o outro? Tá bom. Vou fazer 3 vezes o Amorê e 3 vezes o Esperança-U. Pode ser? Tá bom, vamos repetir. Então, vamos lá. Então, 3 vezes o Amorê e eu vou falar cada uma das coisas devagarzinho, tá bom? A gente começa no centro, depois eu vou olhar as perguntas, eu não estou conseguindo ver tudo, mas depois eu olho de novo. Vamos fazer 3 vezes cada um. Então, vamos nos preparar. Começa do centro e vai expandindo no calor, lentamente, indo para a periferia, cada vez mais longe, e preenchendo com um sentimento de amor. E vai indo, quando eu quase estou me perdendo na periferia, eu volto com ele enérgico. Vou fazer 2 vezes sem falar. E o peso na expansão vai para a ponta e na hora do E, volta para o eixo. Tá bom? Vamos lá. E agora, o Esperança-U. Esperança-U é o contrário. Então, eu vou primeiro para trás com o cálice e depois eu volto para o meu eixo. Tá bom? Então, abre os braços, forma esse cálice. Um pouquinho atrás do corpo. Sente as costas. Os olhos um pouco acima do horizonte. E a gente vai se preencher com anseio de esperança. Pete para baixo. Pausa.
Bem, vou olhar as perguntas. Sim, a função das sapatilhas. A gente tem sempre duas coisas. Uma é a pausa, que a gente tem que fazer uma pausa depois que fizer esses exercícios, deita e fica deitado por 5 minutos em relaxamento. Você pode, no princípio, perceber o que está acontecendo em cima se tem algum movimento, algum calor, e depois relaxa totalmente por uns 5 minutos. A sapatilha é importante para que a gente mantenha o calor dos pés, que tudo é feito no calor, né, a gente precisa desse calor, a gente vai movimentando nesse calor, e se o calor sai pelos pés, isso pode ser bem ruim. Então, é importante deixar os pés bem aquecidos. Se não tiver sapatilha, faz com aquelas meias com borrachinha, mas em cima de um tapete. É importante que realmente você não tenha perda de calor, tá bom? Na verdade, vocês não falem nada. Eu falei só uma vez, mas não falem os fonemas, só faz o exercício. E que mais que tem de pergunta? A gente me perdi. Então, Juliana, a gente pode te ajudar? Pode, por favor. Então, tá bom. Tem duas perguntas aqui. Tem várias perguntas aqui. A primeira pergunta é da Patrícia. Ela pergunta se esses exercícios podem ser feitos por criança. Eu acho, sim. Sim, podem ser feitos por criança. Mas tem que fazer junto com elas, né? Assim, a criança vai muito pela imitação, então você tem que estar bem seguro do exercício, de conviver com ele um tempo, e aí faz junto com as crianças. Tá, tem uma outra pergunta, Juliana, da Marli. Ela pergunta, você falou que perdemos calor frente ao computador. Percebo que as mãos e os pés ficam gelados. Como fazer um movimento para que faça fluir essa energia como um todo? Acho que o principal é evitar ficar muitas horas e intercalar essas pausas com o movimento. E aí pode ser várias coisas você pode fazer nessas pausas. O importante é você criar uma contração e expansão nesse sentido de ficar muito tempo na tela e fazer movimento entre. Na verdade, a gente deveria fazer 4 horas de movimento para cada hora parado, pensando, lendo ou trabalhando com a cabeça. Então, eu acho que essa intercalação de movimento e trabalho parado é o principal. Existem exercícios específicos, mas é difícil de falar assim, né? O importante é sempre intercalar com o movimento. Que legal. Eu vou pedir para as pessoas que estão colocando as perguntas no bate-papo, o chat, colocar no pergunta e resposta, no Q&A. Nos ajuda muito a selecionar essas perguntas para passar para a Juliana. Tudo bem? Deixa eu aproveitar aqui, então, enquanto você está selecionando. Você selecionou 2 exercícios, Juliana. Você selecionou o Amoré e o U. Você falou que os 2 trabalham calor. Qual foi a intenção de tantos exercícios? Por que você escolheu esses 2? O que você queria trazer com esses 2 especificamente? Então, eles são recomendados, trabalham justamente essa questão rítmica, né? A respiração e a circulação, e a região rítmica é a região responsável pela regulação do organismo, ela que traz essa harmonia, né? Ela faz o encontro dos 2 polos. Então, se a gente tem um sistema rítmico funcionando bem, isso já é um fator que promove saúde. E, além disso, a Covid-19 ataca o pulmão e, aí, na verdade, ela é sistêmica, né? As últimas notícias falam dela sistêmica, tem pessoas que têm questões cardíacas por causa dela. Então, trazendo esse elemento calórico, a presença do eu para a região da circulação e da respiração, isso vai ajudar nesse momento e para a promoção da saúde geral. Legal. Juliana, tem mais uma pergunta aqui da Leia. Ela pergunta se existe algum exercício específico que nos permite relaxar uma pessoa, deixar mais confiante de si, acessando o eu, talvez.
Na verdade, eu acho que na euritmia terapêutica, os exercícios são para o organismo mesmo, para questões orgânicas. Existem exercícios, eu outro dia estava fazendo, achei um exercício com IAO, que é um exercício meditativo do Steiner. Então, eu acho que tudo que leva a um trabalho interno, eu recomendaria meditação, exercício de concentração. Começar pelo exercício de concentração, acho que seria o ideal, que é simples e ele ajuda você a aprender a separar esses pensamentos que vêm e que tentam invadir e conseguir focar a atenção em um ponto só e fazer esse treinamento de focar a atenção apenas em um pensamento. Eu recomendaria o exercício de concentração, que não é euritmia, mas para essa questão. Uhum. Juntando várias perguntas, que tem perguntas sobre os cuidados, então, de uma forma geral, que cuidados deve ter com fazendo esses dois exercícios? Então, pergunta sobre qual horário, se pode fazer isso de manhã, à tarde ou à noite, ou antes de dormir é recomendável ou não recomendado, por quanto tempo faz, você falou para fazer 10 vezes, ou repete, ou por quantos dias faz isso, alguma dica especial assim, que você daria como um todo? Eu recomendaria não fazer à noite. Às vezes se pode fazer algum exercício de euritmia à noite, mas em geral eles acordam. Então, idealmente é fazer de manhã, nas suas práticas matinais, o melhor horário para fazer. E, como eu disse, o ideal seria fazer 10 vezes cada um, mas começa pouco, não vai tudo de uma vez. Vai começando e agregando cada vez mais exercícios a cada semana. E aí você pode fazer pacotes, assim, faz, por exemplo, 7 semanas, aí para uma semana. Pode parar, vamos parar uma semana só, porque no meio da pandemia, eu falo parar um mês, mas faz pausas. E é ideal também não fazer todos os dias, faz 6 dias da semana, para no domingo. Sempre a pausa é muito importante. Inclusive, relembrando, depois dos exercícios, deitar e ficar 5 minutos, pelo menos, deixando assentar. Porque a gente se move e aí tudo isso que a gente trabalhou, como que sai, aí você deita e dá para sentir, assim, se você faz um relaxamento profundo, dá para sentir o efeito dos exercícios. Tem outras perguntas também sobre, tem alguma idade limite que pode se fazer, ou qualquer idade pode se fazer? E em relação à respiração durante a prática, continua respirando, não respira, e se pronuncia a vogal ou não? Não pronuncia a vogal. Nesse momento, existem exercícios que têm a pronúncia da vogal e nunca é durante o exercício. Então, não precisa, é só fazer o movimento. Quanto a... que mais que tinha? Esqueci. A respiração, como é que fica a respiração durante a prática? Respiração é normal, ela é independente da prática. Como eu disse, a gente, nesses exercícios na euritmia, nunca existe agora inspiro, agora expiro, nunca o movimento do pulmão está junto com o movimento dos braços e das pernas. É uma respiração do corpo no movimento. Então, desliga do que está acontecendo na respiração, ela vai acontecendo normalmente e se concentra no movimento. Né? Tem mais uma pergunta, Ju, que é se existe algum exercício específico para amenizar a nossa exposição, a exposição dos olhos frente à tela, porque a gente fica muitas horas em frente ao computador, né? Existem alguns exercícios para os olhos com L, mas é muito difícil, assim, tipo, passar. Teria que procurar alguém, e aí não dá para passar assim, mas existem exercícios para os olhos. Legal. Estão perguntando também aqui, tem duas perguntas sobre aleluia. Se o aleluia também ajuda a acessar o eu, essa é uma pergunta da Jane e da Fabiola também. Qual que é a recomendação para esse exercício? O aleluia é um exercício muito especial que
na verdade, eu procuro fazer, assim, poucas vezes em momentos, né? A gente combinou entre os euritmistas de fazer todo dia às 9 horas às 9 da noite, às 8 da noite, aliás, para nesse momento. E esse exercício, eu particularmente, acho que existem diferentes opiniões, eu gosto de deixá-lo para esses momentos, ou de alguém que está fazendo uma passagem, ou que precisa de uma força especial, ou assim para a Terra, para todos, né? Que nem está sendo feito todo dia às 8 da noite. Legal, Ju. A Marina está perguntando se você poderia sugerir algum exercício de concentração. Você falou um pouquinho, mas acho que não ficou claro, eu também não entendi. Tá. Então, dentre os exercícios colaterais do Steiner, tem o exercício de concentração, que é o primeiro, que é para ser feito antes de todos os outros, por pelo menos um mês. E aí você mantém ele enquanto vai acrescentando os outros. O jeito mais... Existem vários exercícios de concentração, que tem um que você tem que ficar pensando, por exemplo, contar de 0 a 99, de 99 a 0 ao mesmo tempo, os dois números. Ou você preenche com consciência o corpo, tem um que chama matriótica, que você vai preenchendo com consciência o seu corpo com luz e calor. Mas um exercício que o Steiner passou, mais minimalista, assim, é você escolher um objeto bem simples, que seja um prego, um clips, uma coisa muito simples, e você nem precisa tê-lo, assim, você vai imaginar, e você tenta manter ele na sua consciência por 5 minutos. É só isso. É uma coisa muito simples, mas na verdade muito difícil, porque quando você vai fazer esse exercício, começam a vir muitos pensamentos, e aí vem as preocupações do dia, o que tem que fazer. Então, é como se fortalecer essa capacidade de você focar em um pensamento que você elegeu. E, na verdade, esse é um pré-requisito depois para meditar, porque para você meditar, você tem que manter na sua consciência um mantra, um conteúdo. Então, você precisa conseguir manter na sua consciência esse conteúdo, apesar de todo esse mundo de pensamentos que invade, né? E o ideal é fazer todos os dias. Tem também aqui uma outra pergunta da Vera, que ela pergunta por que o melhor horário é a parte da manhã para fazer os exercícios. Na verdade, não é obrigatório, você pode fazer à tarde. O importante é não fazer antes de dormir, porque pode acordar. E eu particularmente prefiro, porque aí você começa o dia diferente. Você se alinha de outra forma e é uma preferência, assim. E também, se a gente deixa para fazer mais tarde, às vezes acontecem várias coisas. O melhor é acordar e fazer a sua prática, a sua meditação, os seus exercícios, e aí vai resolver as coisas da vida. É uma preferência pessoal, mas pode fazer à tarde também. Tá. Uma pergunta em relação à própria euritmia em si, Ju. A atuação dos fonemas, a atuação no corpo, por que isso é salutar, o que isso tem por trás? Falando um pouquinho mais do conceitual da euritmia. Tá. Esses movimentos foram criados, né? São estabelecidos por uma percepção de como os fonemas, que movimento a nossa laringe faz para a gente pronunciar esses fonemas, para a gente a fala, né? A fala, para a gente fazer a fala, a nossa laringe se movimenta, e esses movimentos são como que traduzidos para os nossos membros. E esses fonemas, eles como que formam os nossos órgãos, o nosso corpo, e eles são como que uma reverberação, uma ressonância das estrelas e dos planetas. Então, é como se a gente é um microcosmo, né? Tem um macrocosmo, um microcosmo, e esses movimentos como que é
é o que nos constitui. E aí a gente vai se ligando conscientemente com isso, trazendo saúde. Às vezes tem um órgão que precisa, no caso da euritmia terapêutica, que precisa de determinados movimentos que têm a ver com aquele órgão, com aquele tipo de forças plasmadoras. Então, mais ou menos isso. A gente tem ainda mais um tempinho. Você gostaria de passar mais um exercício? Você queria fazer um terceiro ou você acha que... Eu acho que tá bom, eu acho. Tá. Tem uma outra pergunta também sobre o uso de óleos ou aromatizante, como é que funciona, se isso ajuda ou não, ou se isso atrapalha? Não, isso é outro não tem diretamente a ver, mas acho que aí vai de cada um. Ju, eu tenho uma pergunta aí, é uma pergunta minha. Se você, como é que foi essa experiência de trazer a euritmia aqui hoje para as pessoas? E se você pensa ou já tem algum grupo que você possa trabalhar com pessoas durante a quarentena? Uhum. Assim, esse processo das mídias para mim foi bem intenso, né? Eu vou mudando de opinião a cada momento. Para trazer assim, e eu não estou vendo ninguém, é muito difícil, assim, eu acho que é uma coisa que fica difícil você não estar em contato com as pessoas. Eu tenho colegas que estão fazendo com pais da escola, inclusive eu até vou propor isso na minha escola, que eu dou aula, mas de uma maneira que você consiga com menos pessoas e criar uma relação e poder criar um contato. Não é o ideal e eu acho que é uma medida de emergência para a nossa situação, porque eu acho que a euritmia pode ajudar. E tem que sempre tomar esse cuidado de como não ficar ligado na tela o tempo todo, e se desligar, ligar no seu próprio calor. Então, tem questões, dilemas aí, mas eu acho que a gente tem que ir pensando e descobrindo, né? Como fazer, como lidar. Ah, que legal. Teve novamente a pergunta da idade, se tem limite de idade para fazer ou não. Não há limite de idade, o que há limite, assim, dos limites corpóreos, assim, né? Às vezes alguma coisa pode ser muito forte. Às vezes fazer um E, para algumas pessoas, é muito forte. Então, por isso que é bom sempre estar junto com alguém que sabe ou se respeita os seus limites, assim. É demais, então faz mais simples, faz de outra maneira, mas limite de idade não tem. Você fez agora um movimento e eu devo se perceber. O que a gente deve se perceber e se observar, mais do que só na cabeça, mas o que a gente deve observar durante a prática desses dois exercícios que você nos indicou? Que sinais, que pontos a gente deve perceber para notar? Eu acho que uma coisa muito que aparece com muita facilidade é o calor. Então, principalmente, não sei, a experiência de vocês, na hora que, por exemplo, no Amorê, você já está movendo no calor, mas quando você coloca esse conteúdo, parece que esquenta mais a região do tórax. Então, eu acho que o calor é uma medida para se observar, para ver o que está acontecendo. Às vezes dá para sentir formigamento ou algum tipo de movimento quando você deita para descansar 5 minutos, dá para sentir também como que um movimento, né? Tem uma pergunta também em relação a se tem outras gravações e outros sites para ver os exercícios. A Juliana também falou que pode indicar, a gente vai colocar então depois, no final do vídeo, que a gente vai colocar no YouTube, indicações de sites que podem também repetir esses exercícios e outras indicações também. Sim. Tem Mônica, mais perguntas? Não. Pediram para repetir novamente a quantidade de horas para movimento para cada hora parada. Você tinha falado que é... Isso é o vídeo médicos antroposóficos. É 4 horas de movimento para cada 1 hora trabalhando com a cabeça. Então, é um pouco difícil, mas quanto mais a gente se aproximar disso, melhor.
Tá. É bem, para o ritmo de hoje, 4-1, parece que você até ao contrário. Né? Um desafio, né? E que pequenas intenções ou movimentos ou exercícios você sugere também que a gente fique com essa intenção ao longo do dia? O que você coloca que pode a gente se ter consciência? Desculpa, não entendi. Você falou para a gente fazer esses dois durante o dia. Sim. Que outras coisas a gente pode prestar atenção durante o dia para ter essa consciência corporal? Eu acredito que além do movimento, da euritmia, para exercício por exemplo, aqui não dá para a gente fazer, mas tem aquele da matrioshka, que o Derblay sempre dá nos cursos de meditação. Eu gosto muito de fazer, ele traz muita consciência e preenche o corpo todo com calor, você vai acordando cada parte, até a ponta dos pés. Então, esse é um exercício que eu também recomendaria, só que não daria para a gente fazer aqui, teria que procurar. Ele foi descrito por uma médica que tem uma apostila dela na Associação dos Médicos Antroposóficos, que é a Katrin Studer-Zinn. Então, eu não me lembro se está descrito na apostila, mas ela que trouxe esse exercício. Outra coisa que pergunta é em relação ao ritmo. A euritmia trabalha, você trouxe esses dois do ritmo, né? O nosso ritmo está bastante acelerado hoje em dia, mais do que estava antigamente, mais até na época onde foi criada a euritmia com Stein. Como é que você vê essa questão do ritmo, fazendo esses dois exercícios, e o que isso ajuda a gente a coordenar o nosso ritmo? Eu acho que o ideal é você, ainda mais agora que as pessoas estão em casa, como ordenar a rotina diária, jogando com essa contração e expansão como algo geral do dia. Então, tem um momento que é de trabalhar no computador, tem um momento que é fazer a faxina, tem um momento que é sempre jogando com a concentração, e algo que eu faço mais com o corpo, ou uma atividade artística, uma pintura, um desenho. Então, eu acho que é sempre importante intercalando, por exemplo, horas de trabalho com alguma atividade expansiva. E aí isso vai trazer um ritmo para o próprio dia, né? Esse é um super desafio nesse momento, né, Juliana? Sim. Tem sido, para mim, pelo menos. Tá bom. Algum recado final que você gostaria de deixar para quem está te assistindo aqui? Bom, eu só gostaria de desejar que a gente se exercite, ou com a euritmia, ou com as meditações, ou para criar esse centro que nem na palestra do Derblay, ele falou para a gente ser mais sol do que ser lanterna. A lanterna emite uma luz fria e reflete na escuridão essas imagens que são refletidas, e a gente, na verdade, quanto mais a gente cultivar o nosso centro para que ele seja um sol com luz e calor, eu acho que é o principal, que aí a gente vai conseguir manter a calma, e a partir da calma a gente vai poder ter clareza de pensamento e vai poder agir também com calor, né? Junto, para ser compassivo e fazer as coisas de uma maneira boa. Muito bom. Então, mais uma vez a gente queria agradecer, Juliana, pela palestra e pelos exercícios hoje tão calorosos, além de nutritivos, para realmente a gente aquecer. A intenção de todo esse ciclo de palestras é exatamente a gente se nutrir, então cada um possa pegar um pouquinho de tudo que a gente está colocando aqui e levar para outras pessoas também. Lembrando que o link da gravação vai ser disponibilizado até sexta-feira no YouTube, no canal do EcoSocial. Basta digitar EcoSocial naquela lugarzinho de busca do YouTube e vão aparecer todos os vídeos que estão disponíveis. Quem quiser receber o vídeo das palestras também pode colocar no chat o e-mail. A gente está também mandando toda semana o convite, e a semana que vem a gente vai ter também o mesmo número desse, então quem não receber já pode usar o mesmo número do evento de hoje, que vai ser igual. Juliana, super obrigada, foi um presente ter você aqui.
Eu saio muito aquecida e assim com o corpo super quente, o coração muito quente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de trazer a euritmia. Obrigada.